Bom, gente, a gente caiu. A gente caiu, eu tô aqui de novo. Chamei novamente. Tem que começar do zero. Obrigada, Júlia. Boa que você tava aí. Olivia, já vou te chamar. Olivia. Mônica. Ver se a Paty já tá aqui também. Ainda não. Gente, desculpa, caiu aqui, entrei no 4G. É. Paty deve estar entrando aí. Bom, mas a ideia, De até massa. por conta da minha solteirice, é uma coisa que eu venho. Solteirice, viuvez, estar sozinha, né? É uma coisa que a gente sempre se preocupa. Será que eu vou ter essa qualidade de vida? Vou ser mais feliz? A gente ouve, lê, pesquisa, né? Mas essas uniões e outras pessoas que a gente vai colocando na nossa vida, então, o estar sozinho hoje em dia não é só mais aquele parceiro de vida. A parceria de amizades e etc. também ajuda. Mas eu concordo que eu acho que a parceria ali, aspas, dentro de casa, ela é diferente. Ela é diferente. É como estar no dia a dia da tua vida. Bom, eu acabei concordando. Pronto. Acabei concordando. Deixa eu pegar aqui, né, para até, enfim, acho que a gente vai salvar essa live, mas Eu até, Bebel, salvei o queria te outro lembrar. pedacinho, tá? Ah, tá. Lembrar de botar o título, né, para quem está Ai, entrando de novo, agora. A gente está verdade. conversando sobre se divorciar significa que você escolheu a parceria errada, parceiro ou parceira, mas se você terminou em divórcio, significa então que não era o melhor, né, era o parceiro errado. E aí, Mônica trouxe a problematização de duas matérias, né, recentes. Uma que fala que pessoas que têm relacionamentos, né, casadas, enfim, relacionamentos duradouros e são felizes, vivem mais. E uma outra matéria que diz que não de um teórico que saiu esse fim de semana, acho que no Caderno Ela ou no jornal, Não, que não. segunda-feira, Ah, segunda-feira. foi segunda? É, achei que É. fosse no domingo que não nascemos para viver sozinhos. Então, pegando essas suas provocações, Mônica, duas coisas, né? Assim, primeiro, Olivia, não gosto das generalizações. Eu acho que, né, a gente tem que entender o jeito de cada um, a individualidade de cada um, a história de vida, né, as crenças, as heranças. E eu acho que é possível ser feliz, é possível viver de muitas maneiras, né? E que eu acho que tem um livro, eu acho que é aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Vale a Viver, pena ver. né? Que fala assim, as pessoas no momento final da sua vida, quando fazem aquele retrospecto do que foi realmente importante, o que você tem, o que fica impresso na gente nesse momento, as pessoas falam dos relacionamentos, né? Então, seja quem for e que tipo de vida, que estilo levou, que estilo de vida levou, né, ao longo de toda a sua trajetória, o que marca, né, o que pauta o relacionamento, a qualidade de relacionamentos que a gente tem, né, marca muito e pauta muito, né? Oi, alguém me deu tchau. Oi, Bebel, você está me Fui dando eu. oi, né? Tô dando oi para quem né? entrou. Marca muito o que é ser feliz, que é a pergunta inicial da Mônica, né? Que ela levanta. O que é ser feliz, afinal de contas, né? E eu acho que a gente chegar no final da nossa jornada e pensar que a gente teve relacionamentos significativos, saudáveis, que representaram um trabalho de evolução pessoal, de crescimento, né, em vários aspectos. E é isso, né? Não necessariamente é um relacionamento contos de fada, né? Não necessariamente viveram felizes para sempre ou deu certo no final. Porque quando é o final? Qual é o final? Né? Eu acho que ao longo da vida a gente enfrenta vários finais e
e a gente pode chegar no final de um ciclo e entender que aquela parceria foi muito boa, funcionou e teve uma função muito importante para quem somos, para o momento que a gente estava. Então, eu acho que primeiro é desapegar dessa ideia de que o feliz e o sucesso é só o quê? Quando a gente morre, é quando a gente morre, né, dentro do mesmo relacionamento que... Quantos anos é ser feliz, né? É um relacionamento que durou... Uma pessoa que casa aos 40 e aí fica até os 50, morre aos 50, foi feliz para sempre, né? Quando alguém que viveu um relacionamento, às vezes, de 30 anos, e aí terminou e foram cada um seguir um caminho, aí não deu certo. Então, esses parâmetros, né, do tempo, eu acho que do número de anos e tal, de quantificar, o que a gente consegue quantificar num relacionamento, eu não acho que seja o único, nem talvez o melhor maneira de avaliar isso. Então, porque tem de tudo, né? As pessoas podem ser casadas, estar num relacionamento duradouro e serem extremamente solitárias e infelizes. Ou as pessoas, né, estarem sozinhas, na verdade. Então, acho que a gente tem que problematizar um pouco isso mesmo, né? Eu vou terminar minha fala achando que a gente vive mais quando a gente é feliz com a gente mesmo e quando a gente não se sente sozinho com a gente mesmo. Eu acho que esse é uma... Não, nesse, né? E aí a gente consegue estabelecer parcerias bacanas e saudáveis com outras pessoas. Eu traria para isso, né? Porque tem de tudo. Tem gente só que se diz sozinha, que está sozinha, que está mais feliz do que quando estava casada. Tem gente que está casada absolutamente feliz. Tem gente que está, né? Assim, qual é a regra, né? Vamos cair numa Mas regra geral? puxando para o título, né? Que a gente está aqui ampliando aqui um pouco essa lente, né? O divórcio quer dizer que você escolheu a pessoa errada? Eu quase que eu diria, você se divorciar é você se conectar que aquele relacionamento não está mais te fazendo bem. Ou que você não está ficando bem dentro desse relacionamento. Naquele momento, eu digo sempre isso, os casamentos têm que ser recontratados a cada 5 anos. As pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas escolhem, aprendem coisas novas e se descobrem pessoas novas e se conhecem à medida que vão vivendo. Então, o fato de você chegar a uma conclusão que você vai divorciar, simplesmente eu acho que quer dizer que assim, essa configuração com essa pessoa não está me fazendo bem, eu não estou conseguindo, porque felicidade, como eu concordo com você, é pessoal, ninguém me faz feliz. Eu sou feliz. Mas eu percebo que eu não estou feliz naquela relação. Por alguma circunstância minha, dele, da mudança de conjuntura, o que sei eu. Então, eu acho que esse protagonismo, essa responsabilização por buscar relações funcionais é um indicador de saúde emocional. Então, nesse sentido, aquele divórcio, aquele parceiro ou parceira naquele momento te atendeu. Por outras circunstâncias de mudança sua e dele, não te atende mais. Então, não é a pessoa errada, simplesmente é a pessoa de um momento de vida que em outro momento não faz mais sentido. Muita gente diz assim, não me arrependo nem um minuto de ter tido filhos com fulano. É o pai que eu queria para os meus filhos. É a pessoa que eu admiro e que eu quero que meus filhos tenham como referência. Mas, hoje, como casal, a gente não está mais feliz. E aí parte para uma outra situação, buscando, né? Eu acho que aí isso é uma coisa da nossa vulnerabilidade. A gente busca parceiros ou parceiras para poder levar a vida, buscando alguém para dar continuidade àquele outro momento do ciclo que você está vivendo. Posso fazer um adendo antes de abrir para vocês? Nisso que a Mônica Espera aí, falou? tem a pauta Paty, mas vai lá. E eu quero depois dar um depoimento Não, pessoal. é porque, Mônica, você fala uma coisa que eu queria trazer, né? Primeiro, desconstruir, como eu falei, essa ideia do fui feliz para sempre, quando é o para sempre.
né? E entender que todo relacionamento está fadado em algum momento, muitas aspas aí, né? A começar a não dar certo. O que faz um relacionamento se manter vivo é o que você disse, né? A repactuação constante. A gente, né, ir checando e repactuando à medida que a vida vai acontecendo, que a gente vai amadurecendo, que vamos mudando. Então, enquanto existe esse desejo de repactuação, o casamento, a relação, a dor, enfim, ela se mantém, ela se renova. Ela deixa de fazer sentido e vem o divórcio quando esse desejo do trabalho, quando esse sentido, essa convergência, ela deixa de existir, de fazer sentido, né? Por isso que eu acho que pensar nisso, o que é dar certo, né? O que é dar certo? É alguma coisa que não tem nenhuma intercorrência ao longo, né, do caminho ou não? As intercorrências a gente as recebe, trabalha, amadurece, melhora, né? Eu acho que acolher isso é importante para entender o que é dar certo. Bom, quer falar, Bebel? Não, eu só acho que a gente não está discutindo se é dar certo ou não dar certo, mas é se era a pessoa certa ou errada. É tipo assim, já divorciei. E aí? Era a pessoa certa ou era a pessoa errada? Eu já não consegui, já de alguma maneira já desconectou, né? Isso não foi, né? E aí? Era a pessoa errada? Quer dizer que era a pessoa errada só porque eu me separei? Então, ouvindo vocês falando, eu lembrei de um casal. Enfim, essas coisas que a gente lembra, e eu lembrei do Chico Buarque e da Marieta Severo, que foram casados durante quase 40 anos, eu acho que foram 33 anos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem dele, e ele toda hora tocava no nome dela. Ele já está casado, ela também, há muitos anos com outra pessoa. Ele, porque Marieta não sei o que lá. Eu tenho certeza que ele não vê, e ela também, quer dizer, não posso ter certeza de nada, eu acho, como uma pessoa errada, né? E que provavelmente quando eles chegaram em um ciclo da vida onde aquilo ali não estava mais funcionando, isso é tudo meu achismo, tá, gente? Eu não conversei com o Chico Buarque, não. Quem Que dera. pena. Eles acharam que aquilo não fazia mais sentido, que eles não estavam mais felizes na relação de casal. E eu acho que é muito difícil saber esse momento, né? E conseguir parar e viver uma vida separado para não envenenar as memórias boas. Porque eu acho que escolher a pessoa errada é quando você se divorcia e fala assim, meu Deus, eu não gostei de nada do que eu vivi. Porque você sofrer pelo que você viveu é uma coisa, mas você se divorciar e você olhar para trás e falar, como eu pude, que coisa horrível, eu só sofri, foi horroroso, aí eu acho que sim, você escolheu a pessoa errada. Agora, se você se divorcia e sofre, porque óbvio que vai haver sofrimento, por algo que, foi bom, passou, e porque você chegou num momento e viu que aquilo ali não fazia mais sentido, que você não estavam mais felizes como um casal, com intimidade. Aí vamos lá, aí agora eu vou botar outra coisa, outro ingrediente. Uma vez eu li uma pesquisa falando sobre casais longevos, né, que duravam muito felizes, né? Porque tem pessoas que sabemos que vegetam pelo mesmo teto, sobre o mesmo teto. Que o componente, o ingrediente que aquele casal tinha para viver feliz durante a vida toda era a intimidade. É você se sentir íntimo, conectado com alguém, podendo ser você, sem medo de poder ser você, sem medo de você chegar e, sei lá, você tem uma fantasia louca. E você chegar para a pessoa e poder falar, e mesmo que ela ache horrorosa, você não se sentir julgado, não se sentir mal, você poder ser você. Então, quando você consegue construir isso, eu acho que, né, é o que talvez seja a chave de um relacionamento duradouro, saudável. E, só para terminar, gente, não acho comum na primeira maturidade da vida, eu acho que é raro, eu acho que pode acontecer, sim, vide Mônica Lobo,
casos onde você conhece uma pessoa muito jovem, na primeira maturidade da vida, e que você consegue, ao longo da vida, manter isso, construir isso, Evoluir junto. e construírem com as mesmas afinidades, com os mesmos gostos, ou irem mudando juntos, né? Você não continua com o mesmo, mas vocês vão se adaptando. Eu acho que na primeira maturidade da vida, alguém falou aqui, eu acho que é o Felipe, meu primo, mas eu não consigo ver. Não sei se vocês conseguem ver o comentário. Ele falou sobre casar muito jovem, sobre duas coisas. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Mas enfim, é sobre isso. Não estou conseguindo ler também. Né? O índice assombroso de divórcios indica duas possibilidades: como as pessoas estão se precipitando para casar, ou então, como poucos casais têm consciência da necessidade de investimento diário. Boa, Felipe. Eu acho que as duas coisas fazem sentido. Eu acho que não é nenhum nem Sim. outro, né? Eu penso que são duas coisas. E só para acabar, gente, eu entrei por último, eu entrei atropelando aqui. Aí eu vou trazer Bauman dos amores líquidos, que também tem isso, né? Você pode estar errado ali no momento, não é, vamos lá, né? Escolheu a pessoa errada, vocês não estarem meio que se acertando, mas esperar um pouco para ver se não é, né? As crises, elas não são definitivas e nem definidoras. Então, esperar só uma crise e depois a pessoa continua a pessoa certa, de repente, de novo. Muitas vezes, às vezes pode também ser precipitado. Pronto, falei um monte de coisa. Tá. Então, deixa eu falar duas coisas aqui. Um comentário da Júlia que eu achei muito legal e é entender que nossos... Vou ler os comentários, chato. Nem Então, eu. gosto de pensar que viver... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vai estar indo e voltando. Tá. Gosto de pensar que viver a felicidade é entender que nossos acoplamentos, independentemente da duração, foram bons o suficiente para nos gerarem boas memórias. É legal isso, né? Sim. E o meu depoimento, assim, pensando em mim, por exemplo, como dando exemplo, eu acho que realmente dá para você ter escolhido a pessoa errada. A Paty falou bem, acontece se você escolher a pessoa errada, mas não necessariamente você se divorcia e você escolheu a pessoa errada para tudo. Então, por exemplo, eu me casei, me separei, meu filho pequeno, eu escolhi o perfeito pai para o meu filho. Eu amo o pai do meu filho, assim, ele é ótimo pai para o meu filho. Não era uma pessoa para ficar comigo a vida toda. Tá? É bom pai para os filhos dele, é bom marido, ainda tem sorte, porque ainda casou bem, então casou com uma mulher que eu gosto muito também, ainda foi boa madrasta para o meu filho. Então, eu não considero que eu casei com a pessoa errada. Eu casei com a pessoa certa para ter um filho e ser pai daquele filho. Agora, certamente, se fosse a pessoa certa para ter ficado casada comigo a vida toda, eu teria ficado casada a vida toda. Então, assim, não dá. Eu não posso. Jamais diria que ele é uma pessoa errada. Ao contrário, tenho admiração, amor até, carinho e tudo pela figura. Então, assim, acho que dá para tudo. Você pode casar com a pessoa errada, mas se divorciar não quer dizer que você escolheu a pessoa errada. Eu quero falar também, estou na fila. Fala você. Eu ia fazer só um dilema rápido, um pouco um dilema do biscoito Tostines. A pessoa é errada porque a gente se divorciou ou a gente se divorcia porque era a pessoa errada? É diferente. Gente, as coisas acontecem de uma maneira tão difícil, tão Mas você concorda aleatórias que é na diferente? vida, né? Eu casei. E não é a pessoa que é errada, às vezes a circunstância é errada, o momento é errado. Mas pessoa errada para o momento certo, carência. pessoa certa para o momento errado. Eu ouvi isso uma vez. Olha só, eu não sei se eu vou responder, a pergunta da Olívia, ou se eu vou piorar a situação. O tema hoje é polêmico, né? Eu fiquei pensando na fala da Patrícia, né? E eu fiquei pensando numa outra premissa, assim. O fato de você
ficar casado a vida inteira não quer dizer que você casou com a pessoa certa. Primeiro ponto, né? Segundo ponto que eu fiquei pensando assim, gente, em vários momentos eu achei que a minha parceria tinham coisas que eram ruins, eram erradas. O problema, o que eu acho que é a questão é que precisa ter uma intenção e uma possibilidade real das pessoas conseguirem olhar um para o outro e dizer a gente quer que isso dê certo. E precisam dos dois. E a gente pode, porque também até está nesse artigo, ninguém é feliz o tempo todo. Então, tem momentos, eu me lembro, né? Tem momentos que eu tinha a sensação de que eu estava muito melhor no casamento do que o Júlio. Tinha momentos que eu achava que o Júlio estava muito melhor no casamento do que eu. Só que casamento, além da relação conjugal, tem uma relação de parceria, de construção de patrimônio, de cuidado de filhos, de vida social. Tem muitas inserções. Às vezes, essas inserções, tem várias inserções que estão boas e uma ou outra que não está tão boa. E você tem que lidar, porque eu acho que isso é uma outra questão também de hoje. Tem que estar tudo ótimo, tudo perfeito. Você tem que estar feliz 24 horas por dia. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é que, apesar de eu já estar viúva há 7 anos, eu continuo uma pessoa feliz. Eu fiquei triste com a perda, eu sinto falta. Hoje me botaram uma música do Aznavour de manhã, me mandaram que era um cantor que ele amava. Eu fico triste, mas isso não me faz em nenhum momento uma pessoa infeliz. E eu sei que essa felicidade é minha responsabilidade. Então, eu acho que a resposta é absolutamente não para essa pergunta, né? Quer dizer que você casou com a pessoa errada? Não. Quer dizer que em algum momento vocês se desencaixaram e não conseguiram mais continuar felizes, porque a gente tem que se reencaixar, recontratar, manter a relação conjugal até morrer. Boa. Então, tem a ver com o que eu falei de que todo relacionamento vai implicar, em algum momento, muitas aspas, em não estamos dando certo. O que faz a gente, vamos ajustar, vamos aqui parar, né, apertar os parafusos, repactuar e seguir. É uma sucessão de trabalho conjunto, de repacto, de botar a mão nessa massa aí, e isso que leva a um caminho que vale a pena, que tem a ver com o que a Júlia falou, que é chegar no final e tenho boas memórias, né? Me sinto preenchida, me sinto feliz com esse percurso, né? Com essa pessoa, com o trabalho que desenvolvemos ao longo da vida, né? Conjugal e tal. Eu tive um casamento curto e, no entanto, eu tive um filho que é o melhor presente que eu podia ter tido na vida. Então, para mim, tá ótimo, deu super certo esse casamento. Você casou com a pessoa certa, embora tenha se separado dela, não tem problema. Exato! E foi excelente pai, mais dentro da minha educação e da minha linha horizontal, das minhas crenças, do que a minha família tem de educação, eu percebo o quanto o pai dele contribuiu para melhorar a educação dele e os estragos que eu teria feito se não fosse o pai. Então, assim, eu dou graças a Deus do pai existir, sabe? Deixa eu ter, assim, o que eu ia só falar. Então, respondendo aqui a pergunta, divórcio quer dizer que se escolheu a pessoa errada? A gente está concluindo que não. O divórcio em si não significa que você escolheu a pessoa errada. Mas, pegando a provocação da Patrícia, é possível escolher uma pessoa errada? Ui, claro. Sem dúvida. Mas ela sempre não faz sentido, de alguma forma? Se você está escolhendo aquela parceria, por algum motivo ela está, né? Aquela coisa, minha doença, saúde, a doença que há em você. É possível? O que é uma parceria errada? Deixa só eu dar uma voltinha no quarteirão aqui, rapidinho, vou tentar ser objetiva. Existe uma máxima, né? Adoro. Existe uma máxima que é assim: você não casa com nenhum desconhecido. Você casa com aquela pessoa para ela preencher alguma necessidade, alguma carência, alguma coisa que você teve ou não teve, né? E ao longo da vida,
você amadurece, você se conhece mais. Uma coisa é você começar a namorar com 15 anos, como eu comecei, né? Você tinha muita chance de dar errado. Todo mundo diz, casamento de adolescente dá errado. O meu não deu, né? Mas precisamos de muito recontrato, muita relação. Então, nesse sentido, você às vezes escolhe parceiros em momentos do ciclo vital que você está, em momentos de vulnerabilidade, você escolhe errado. Você faz uma escolha em cima de projeções, de vivências, de vontade de sair. Outro dia eu estava atendendo um casal, uma coisa bem legal, quer dizer, um casal não, na verdade era até uma dupla de mãe e filho, e ela contando como foi a gravidez dela em relação ao filho, né? Ela realmente teve um filho com uma pessoa errada. Ela escolheu por circunstâncias, o filho veio por circunstâncias também, e, de alguma maneira, aquele divórcio aconteceu com 2 anos ou 3 da criança, porque não era... tinha uma falta de conhecimento, que eu acho que esse é um ponto. Você, às vezes, não se conhece o suficiente para saber o porquê ou para que você está entrando naquele lugar. Para sair de casa, para fugir de uma relação, de um outro relacionamento que não era bom, ou por conta de uma carência de pai, alguém que vai cuidar de você como seu pai não cuidou. Tem vários motivos da gente fazer escolha de parceiros erradas. Existe. Pois é, mas então, é um errado, eu concordo com você, e eu queria estar lendo mais os comentários, mas não estou conseguindo ver. Mas é isso, se naquele momento eu estou com uma carência, sei lá, estou falando eu hipotético, preciso de uma figura paterna, ou estou carente, ou estou, sei lá, estou algum outro exemplo, como na época, na geração dos meus pais, muita gente se casava para sair de casa, né? Porque o gap geracional da minha avó para minha mãe era muito mais difícil a convivência. Então, o casamento era a oportunidade que as pessoas tenham de morar, de construir a própria vida, de sair, de tal. E aí se casavam, talvez baixavam um pouco, né, a régua e topavam casamentos com parcerias que vinham, como você falou, ao encontro de alguma necessidade que talvez não seja mais aspiracional, assim, né, ideal para uma construção longa, que ninguém duradoura, preenche, etc. Ninguém preenche. Pois é, então em que medida, às vezes, isso. aquela relação que pode já demonstrar problemática, mas em alguma medida ela está indo ao encontro de uma necessidade sua naquele momento, né? Olívia. E aí, como pode ser, né, errado uma parceria? Eu fico me perguntando. Fala. Quero te responder do meu ponto de vista. Eu acho que você escolheu a pessoa errada, entendo isso seu, e ela não. O que eu entendi, que você disse que ela não era errada naquele momento, porque ela supriu alguma necessidade sua, mas a partir do momento que você mantém isso mais tempo, por outros motivos, você adoece, você sofre durante muitos e muitos tempos e continua naquele relacionamento, essa pessoa, ela está errada, né? Ela já não foi, mas ela se tornou, porque você está em dor, né? Você está sofrendo por causa da relação. Porque essa relação ficou disfuncional ao ponto de causar dor, sofrimento. Então, no equilíbrio, na balança ali, eu fiz isso para sair de casa. Eu já saí de casa, sei lá, há 15 anos. Agora eu estou com outras dores. E essas dores estão vindo dessa relação. E aí eu acho que você pode falar, sim. Não teve essa evolução, né? A coisa ela não apontou para nenhum caminho de construção conjunta, né? Ela supriu uma necessidade lá daquele start, daquele momento inicial e não, né? Mesmo que tenha suprido uma necessidade que, sei lá, se moralmente não seriam os motivos para você casar com uma pessoa, como sair de casa, ou porque engravidou, ou porque não sei o que lá, mas, né, foi alguma coisa. E aí, se manter por outras coisas. Diga, Bebel. Eu acho que... Não, é porque eu acho que às vezes também tem aquela situação em que a gente se engana achando que aquela pessoa é a pessoa que vai suprir aquilo que ela não tem nem capacidade de suprir. Sim, e tem as coisas também, né? Quantas vezes vocês não ouvem? Eu não casei para separar, né?
os ditos populares, né, no inconsciente coletivo. O casamento é para sempre, o que Deus une ninguém separa. E você fica com essas coisas na cabeça e aí, enfim, continua vivendo isso por conta dessas crendices, no meu ponto de vista. Voltando ao tema, o tema não, a gente está no tema, mas assim é o título, né? Divórcio quer dizer que você escolheu a pessoa errada? Não. Quer dizer que você e seu parceiro deixaram de se conectar de uma forma produtiva e saudável para você. Que a parceria Para vocês. fechou para vocês. A parceria acabou de alguma maneira. Você não está ali mais por N razões, que a vida coloca a gente em várias situações, às vezes que cada um muda, escolhe caminhos e não está bom mais para você. E eu acho até que ficar casado numa situação dessa é a pior escolha. E Mônica, é o que torna a pessoa errada. Se manter casado com alguém que você já não tem mais construção, nada, vai fazer dela a pessoa errada para estar com você, né? Né? E aí você começa a cobrar dele a sua felicidade, aí joga para o outro, e aí vai tudo ladeira abaixo. Gente, eu ouvi uma história essa semana. Nossa, a profissão é muito boa, né? Eu adoro ouvir histórias de vida. E eu fiquei muito impressionada. Era a avó de uma cliente minha. Essa avó tinha falecido há 5 anos, então ela tinha falecido com 67 anos, ela agora teria uns 73 anos, e ela casou com 11 anos de idade. Ela foi casar no Paraguai, porque no Brasil não podia. Isso é muito recente, né? Uma pessoa daqui. E aí ela estava me contando... Da minha geração. Exatamente. Essa senhora era mais nova até que você, Mônica. Imagina você casando com 11 anos de idade e a sua neta, né, contando a história de vida dela, tentando entender como ela foi parar naquele lugar, e essa avó e o avô. Mas ela falou que a avó dela e o avô foram apaixonados a vida toda. E ele tinha 18 anos e ela tinha 11. Alguns anos de diferença por causa de famílias. As famílias, né? Não foi porque ela se apaixonou por ele por ela e resolveram casar. Neste caso, aparentemente, parece que deu certo ao longo, né, da vida. Mas... aí, por exemplo, escolheu a pessoa errada, nesse caso, às vezes, antigamente escolhiam para você, né? Hoje em dia, isso não existe, vai do seu livre-arbítrio, mas antigamente, isso aqui, esse título de divórcio, quer dizer que você escolheu a pessoa errada? Sim, porque antigamente podiam até escolher para você, né? Que não acontece mais. E aí, mais? Pessoal, eu vou dizer que o Felipe está comentando coisa pra caramba aqui. Já pediu até desculpa porque está tumultuando. Então vamos Eu lá. não consigo ler. Felipe, você não está tumultuando. A gente gosta da sua participação. Eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Lê aqui, eu não estou conseguindo ver também. Tá. Ó, vou lá para trás. Ó, a felicidade também está na resiliência em relação aos momentos de tristeza. Isso é equilíbrio. Quando você lida bem com seus medos e fantasmas, também está no caminho de ser feliz, pois estará livre. Aí a Júlia, na verdade, não sei se escolhemos a pessoa errada ou se a motivação foi equivocada. A motivação que levou àquela escolha, né? As pessoas também mudam ao longo do tempo. Felipe, de novo. Você pode casar eventualmente com a pessoa errada, mas só saberá disso depois. E ainda, equivocada para o que realmente consideramos importante para a nossa vida. Ou as pessoas se enganam a respeito de seus parceiros. A Luiz Ney. Isso eu queria perguntar. Tá, então guarda essa. Ou as pessoas se enganam a respeito de seus parceiros. Felipe, de novo. Quem já sabe que é errado ao se casar, está agindo como masoquista.
É. E aí tá encontrando Desculpem o parceiro tumultuar o certo. debate. A gente gosta do Se o tumulto, cara é Felipe. masoquista e Tá tá bem-vindo. encontrando o parceiro errado, tá certo, né? Porque Também, é isso. também, também. Quero alguém que me faça sofrer. A Luiz Ney disse grande debate, tema interessantíssimo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. A Patrícia Furst. Um relacionamento pode começar errado e dar super certo depois e para sempre. Talvez esse casamento aí dos 11 anos de idade tenha sido isso. Começou de um jeito torto e deu super certo. Pois é. Eu acho gente, acho que é a nessa conclusão. fala, desculpa, nessa fala da Patrícia, eu acho que assim, é claro que as pessoas amadurecem e aprendem, né? A famosa frase do Shakespeare para o rei Lear: você ficou velho antes de ficar sábio. A gente tem a esperança de que a gente fique sábia à medida que a gente envelhece. Essa sabedoria pode trazer, né, como as relações são mão dupla, pode trazer um outro encaixe, uma outra parceria, recontratos que são válidos. E esses recontratos, volto de novo para o tema da nossa live de hoje, esses recontratos podem chegar à conclusão de que não são mais possíveis, por N motivos. Então, eu recontratei, caminhei e cheguei. Porque cada momento do ciclo vital tem estressores de fora que a gente tem que lidar. Uma coisa é uma família com filhos pequenos, outra coisa é um casal sozinho, né? Já idoso sem filho em casa. São outras formas de conexão. Mas você se perceber podendo recontratar e você se perceber dizendo não quero mais investir, né? Como diz o Vinícius, que seja eterno enquanto dure. Não de uma forma romântica, mas de uma forma realista, de uma forma possível. Eu não posso me acomodar numa relação que está ruim porque eu quero ficar casada de qualquer maneira ou não quero achar que eu errei na escolha. Não, Boa. concordo. Acho que só o que eu ia falar aquela hora é que a gente está concluindo é que não tem uma receita, né? Não tem uma receita de uma pergunta que você fez quando a gente abriu a live, Mônica, que é o que é ser feliz e se deu certo, né? Se a pessoa era a pessoa errada ou certa, porque a relação resultou num divórcio, não tem um tamanho que sirva a todos, né? Uma resposta única. Existe, acho que 1000 histórias, é isso que a gente está falando aqui. Chico e Marieta, pessoas que se juntaram, né, porque engravidaram um mês de namoro e foram super felizes a vida inteira. Cada um tem um exemplo, ou situações que mesmo, a gente já está vendo que vai dar errado e dá errado mesmo. Né? Então, assim, tem de tudo, né, na verdade. É verdade. Não tem gente que você fala, meu Deus, isso não vai dar certo. E dali a pouco você testemunha que o casamento é errado. Só acho que deve ser muito duro, né? A minha pergunta que eu ia fazer, que a gente já está entrando nos 10 minutos finais da live, é que tudo bem, pode até ser que hoje eu estou usando assim, doença, e a gente, né, se une por muitas razões, e pode ser por uma razão disfuncional, mas é o que você precisa naquele momento, e você vai se, né, ligar naquela figura. Mas quando é possível, eu acho que alguém perguntou isso lá atrás, assim, eu me iludo a respeito de quem é o outro. Eu me caso achando que estou me casando com uma determinada pessoa, com determinadas características, e no convívio eu descubro que, na verdade, ela é outra pessoa. E aí ela é a pessoa errada para mim, tudo bem, a gente sabe que é saúde, então sai desse relacionamento, porque se você continuar, aí que ela vai de fato ser uma pessoa errada, né? Mas pode ser tema para uma próxima live, né? Porque eu acho que isso abre. Mas é isso, assim, é possível a gente se enganar a respeito do Tem outro e gente. chegar à conclusão que se juntou, que casou, que o pai dos filhos era a pessoa errada? Porque a gente está falando aqui de uma situação.
casamos, tá, mas foi ótimo, temos um filho. E é o pai que eu escolhi, a mãe que eu escolhi para os meus filhos. Mas E quem não tem esse pensamento? E quem pensa, errei, não, errei feio, errei pode ruim? acontecer, pode acontecer. Pode acontecer, o cara se mostra violento, o cara se mostra violento com seus filhos, o cara Tá. Mas olha só, eu vou também abrir uma outra chave e vou deixar isso no ar, né? Tem uma máxima que a gente costuma dizer quando a gente está trabalhando e estudando terapia de família e casal, que é uma frase que é assim: a escolha sempre certa do parceiro. A gente não casa com nenhum desconhecido. E eu me lembrei de duas coisas que também foram temperos fundamentais do meu casamento. Era uma fala da minha avó: minha filha, casamento é responsabilidade quase que absoluta da mulher. Se a mulher quer que dê certo... Gente, eu casei com essa trouxa. E para melhorar e para botar mais peso na minha trouxa, a minha mãe se apaixonou por uma outra pessoa, um senhor mais velho, que na época tinha 40 anos, a gente achava ele um velho, a minha mãe tinha 20 e poucos, e saiu de casa. Então, isso ainda, de alguma maneira, juntava esse fato com a crença da minha avó. Então, assim, eu casei com a maior disposição, eu tinha essa missão, de que meu casamento desse certo. Graças a Deus, eu fui feliz. O que é dar certo? Eu tinha essa missão de não me separar, porque eu era mulher e eu era responsável pela continuidade do casamento, e a minha mãe tinha feito errado, então a responsabilidade, de novo, é da mulher. Meu pai nunca casou de novo, ficou deprimido. Então, eu entender essa missão me deu autorização e potência para questionar em muitos momentos o meu casamento. E recasar e fazer essa escolha. Mas eu acho que a pessoa, às vezes, escolhe errado, é aí que eu queria chegar, errado, entre aspas, porque ela não tem essa clareza de que escolha é essa que ela está fazendo, quais são os mandatos familiares que está levando ela a essa situação e o que ela está repetindo ou transformando de uma história passada. Então, é muito importante a gente poder se conhecer, né? Para poder tanto recontratar um casamento que está fazendo água em algum momento, quanto para poder sair dele, se entender que fez uma escolha equivocada em função das lentes que trouxe da sua história. Eu vou ler outro comentário aqui do Felipe, posso? Pode, eu acho que é pertinente agora. Tem pessoas que se alimentam pelo vício da paixão. Nesse caso, será difícil a conquista do amor, pois esse é construído aos poucos, também a partir da superação das frustrações. O casamento será tão longevo quanto o eterno deslumbramento pela constatação reiterada das afinidades. Nossa, ele está inspirado hoje, né? Se coubesse mais um quadradinho aqui, a gente chamava você. Isso que eu ia falar. Vamos convidar a Felipe. Eu já convidei, ele falou que vem. Então, bora, Felipe está convidado. Deixa eu falar. O psicanalista, né, o Contardo Galigares, ele foi casado 8 vezes, né? A última mulher dele foi a Maria Mônica, né? E ele falava o seguinte, ele tem uma frase que ele fala muito sobre felicidade. Ele falava: eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu penso me lembro que dele falando isso. Aí, juntando com o que o Felipe está falando de paixões, né, arrebatadoras, eu acho que um casamento, ou não ser a pessoa, ou por que a pessoa se torna uma pessoa errada, é quando tudo começa a ficar muito desinteressante. Você não tem interesse pelo outro, o outro não tem interesse por você, você não tem interesse pelas coisas que o outro faz, o outro não tem interesse pelas coisas que você faz, e tudo fica muito desinteressante. Acho que manter isso, né? Aí, isso que a Mônica trouxe de... enfim, trazendo para mulher, o peso só para a mulher, mas eu acho que o peso dos dois de fazer a coisa funcionar é continuar com interesse, com os olhos brilhando, não o tempo todo, né? Porque eu acho que é muito impossível. Eu acho que a felicidade, né? Não é felicidade, né, gente? Mas essa coisa de ter uma vida interessante, isso trazer
algum tipo de satisfação, Bebel, muta aí, isso de Bebel. você tem alguma coisa Muta. lá da velha, Vassoureiro, isso, lata né? velha. Eu não quero ser feliz, é ter uma vida interessante, ter uma vida interessante para Você sabe viver o do que lado de uma pessoa, né? Patrícia, sabe o que é interessante, mas é curioso? Para os chineses, viver uma vida interessante é uma maldição. Existe uma frase, alguma coisa assim que eu li uma vez, que é assim, Nossa, tempos interessantes, em geral, não são tempos tranquilos, né? São tempos... Enfim, eu li isso, achei curioso. E aí, lendo, ouvindo você falar sobre o contado, né, essa vida interessante, eu fiquei pensando mais na palavra admiração, né? Isso que você falou do olho brilhar. É claro, você está interessado, mas você, mesmo nos momentos de baixa, você preserva uma admiração. A admiração pelo outro é essencial, né? Assim, né? Eu acho, para uma manutenção de uma relação. Você se manter admirado e admirando, né? E eu acho que, não sei, eu achei só que eu queria compartilhar pois essa é. curiosidade. Eu Mas a acho gente não até. admira o tempo todo, nem todos os aspectos das pessoas que estão com a gente, né? Não, mas eu Nem acho, por acho exemplo, eu acho. interessante todo o tempo, tudo que a pessoa faz ou fala, né? Também não é assim. É. Então, eu acho, Mas mas eu mesmo na acho. baixa, a Clarice Lispector fala isso. Eu vou pegar depois para a gente postar. Eu que achava que amar é amar só aquilo que eu amaria. Quando eu compreendo que amar de verdade é amar aquilo que eu não amaria. É acolher o outro na sua integralidade. É acolher os crimes do outro, né? E acolher e ser capaz de admirar a pessoa nessa complexidade, nesse todo, entende? Então é isso, claro, ninguém ama e admira ou acha outro interessante o tempo todo, isso não existe. Essa é uma... Tá na novela das 8, sei lá onde, né? Que alguém disse pra gente no conto de fadas e tal. Falta um Fala, minuto, Paty. gente. Um Falta um minuto, gente. minuto. Fala, Paty. Paty ia falar. Não quero falar mais, não, já foi. Podemos nos despedir. Não, Então vamos eu nos acho, despedir. Fala. é, Quem quiser falar. eu acho que eu me lembrei agora, não sei se tem a ver, mas um pouco nonsense, mas pensando nas frases da família, né? A minha mãe dizia, depois que ela casou, e ela foi feliz no segundo casamento, eu não tenho dúvida. Mas foi engraçado porque um dia ela disse para mim, minha filha, trocar de marido é trocar de defeito. E eu entendi isso no sentido de que, assim, não acho que por você se recasar vai ser um mar de rosas. O que acontece é que você tem um outro olhar e uma outra energia para investir em função também da energia do outro, porque para separar basta um. Agora, para casar, precisam dois. Então, essa vontade de dar certo é que faz o casamento caminhar e ser recontratado. Se um está achando que aquilo é combustão espontânea e que ele não vai fazer nada, você não consegue levar o casamento sozinha. Então, É É isso. não é. isso. Que bem. Vamos lá, né? Muito bem. Vamos lá. Chegou. Então, ó, 14 horas. Bom, Vou salvar a então, live, gente. até Vai a ficar próxima, salvo. gente. mandem um Manda aí. aviãozinho. Manda um aviãozinho para quem você sigam. acha que escolheu a pessoa errada, para quem você acha que escolheu a pessoa certa, Não, e eu para quero quem só deixar separou e está na dúvida. uma última coisa, se ainda der tempo aqui. Embora a gente fale de divórcio, a gente tente trazer uma funcionalidade na continuidade da família pós-divórcio, quero deixar aqui o meu depoimento, que eu acredito no casamento, que eu acho que casamento é a melhor forma da gente viver a dois, que é uma parceria, e quem está com seu parceiro busca recontratar, cuidar, entender que a felicidade não cai do céu e que é uma coisa de cada um e que você tem que fazer a sua parte. Era isso. Tá bom, tá dito. Tá dito. Beijo. Tchau. Beijo, Até gente. semana que vem. Tchau. Até semana Vamos com o desejo que todos estejam com alguém de quem vocês gostem muito e que vale a pena trabalhar por.
Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.